Fala, meu povo da opinião esportiva. Segunda-feira na área é dia de resumo semanal. Brasil, ex-campeão de futsal. Felipe Luiz é o novo treinador do Flamengo. Inter Miami, campeão da MLS. Support Shield, a gente vai explicar muito bem o que é isso. E muito mais no programa de hoje. Então, depois da vinheta, a gente começa. Lembrando que está aqui na descrição do vídeo todas as competições e esportes que iremos falar hoje. Então, se por acaso algum deles você não queira assistir ou queira assistir algum específico, o link da minutagem está aqui na descrição. Aqui na descrição também tem todas as redes sociais do Opinião Esportiva e o YouTube do Iron Studio, que foi quem fez esta arte aqui, tá fazendo a thumb pra gente já alguns vídeos. Então o link deles tá aqui na descrição. Siga o canal deles também, dá essa força lá. E assim você também ajuda a opinião esportiva, né? Porque a arte tá ficando bem bacana. Vamos começar falando de NFL, né? Que estamos no começo ainda do campeonato e tudo mais. Pela semana 4, o Tennessee Titans venceu o Miami Dolphins e o Detroit Lions venceu o Seattle Seahawks. Já pela semana 5, o Atlanta Falcons venceu o Tampa Bay Buccaneers na prorrogação. O Minnesota Vikings venceu o New York Jets. O Chicago Bears venceu o Carolina Panthers. O Washington Commanders venceu o Cleveland Browns. O Miami Dolphins venceu o New England Patriots. O Jacksonville Jaguars venceu o Indianapolis Colts. Houston Texans venceu o Buffalo Bills. O Baltimore Ravens venceu na prorrogação o Cincinnati Bengals. O Denver Broncos venceu o Las Vegas Raiders. O Arizona Cardinals venceu o San Francisco 49ers. O New York Giants venceu o Seattle Seahawks. O Green Bay Packers venceu o Los Angeles Rams. O Dallas Cowboys venceu o Pittsburgh Steelers. E o Kansas City Chiefs e o New Orleans Saints está acontecendo pós a gravação desse vídeo, né? A gente brinca que a gente não é mãe de nada, a gente não sabe a classificação como ela vai ficar, então fica para semana que vem. Estamos classificando na AFC o Buffalo Bills, o Kansas City Chiefs, o Baltimore Ravens e o Houston Texans com os melhores times de suas divisões, o Denver Broncos e o Pittsburgh Steelers como os melhores não primeiros colocados, e fica empatado, né? Teríamos que ver o critério de desempate entre New e... No momento seria o Los Angeles Chargers, mas ele tem um jogo a menos, né? Por isso mesmo ele estaria em primeiro, porque ele tem 2 vitórias com 4 jogos. Mas com 2 vitórias a gente tem, além dos Chargers, o New York Jets, o Miami Dolphins, o Las Vegas Raiders e o Indianapolis Colts, certo? Todos os outros estariam sendo eliminados. New England Patriots, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars. Isso, na NFC são esses. Já na NFC seriam Washington Commanders, Minnesota Vikings, que está com 100% de aproveitamento até o momento, Seattle Seahawks e Atlanta Falcons. Os melhores, então, temos um empate. O Detroit Lions é o único que de certeza estaria, porque ele está numa divisão com 3 times empatados com ele. Passam 3, então ele não tem como ele ficar de fora. Né? Porque vamos supor que o Dallas Cowboys e o Tampa Bay Buccaneers esteja à frente, ele também se classifica. E o Chicago Bears e o Green Bay Packers completam a sequência dos times que tem 3 vitórias. Arizona Cardinals, San Francisco 49ers, Los Angeles Rams e o Carolina Panthers, além do New Orleans Saints, estão sendo eliminados. Vamos falar de MLB. Estamos nos playoffs e vamos explicar primeiro como funciona. A Wild Card, que está trazido como repescagem, mas também temos na NFL também, é melhor de 3 jogos. No primeiro jogo, o Detroit Tigers venceu o Houston Astros. O Kansas City Royals venceu o Baltimore Orioles. O New York Mets venceu o Milwaukee Brewers. E o San Diego Padres venceu o Atlanta Braves. No segundo jogo, o Detroit Tigers encerrou a série, assim como o Kansas City Royals. O San Diego Padres, enquanto Milwaukee Brewers e o New York Mets
tiveram a série empatada, decidindo no jogo 3 com o New York Mets se classificando. Para quem não sabe como funcionam os placares, são 4 bases. Quem der a volta no campo primeiro, faz um ponto. Cada volta é um ponto. O home run é justamente porque essa volta acaba quando o time adversário consegue devolver a bola para o arremessador. Porém, o home run significa que a bola saiu do estádio, então é impossível essa bola voltar para o arremessador. Ele pode dar a volta completa de uma única vez. Certo? Geralmente o tempo para se dar uma volta é uma base só. Raramente se arrisca, né, uma segunda base, que seriam, como eu falei, são 4 bases. No momento que você completa, você faz um ponto. Então, basicamente, só para entender, bem simples, né? Estamos na primeira fase dos playoffs, que é melhor de 5. E tivemos um jogo de cada série. O Cleveland Guardians venceu o Detroit Tigers. O New York Yankees, que é o principal time, o maior campeão, e a maior marca esportiva do mundo, né, à frente de Real Madrid, à frente de Ferrari, à frente de Los Angeles Lakers, né, Boston Celtics, o Yankees, até uma lista interessante de trazer quais são as marcas mais valiosas do esporte, venceu o Kansas City Royals. O New York Mets venceu o Philadelphia Phillies. O Los Angeles Dodgers venceu o San Diego Padres. E pelo jogo 2, os Phillies venceram o Mets, empatando a série 1-1. E os Padres venceram os Dodgers, empatando também a série 1-1. Vamos falar de campeonatos continentais. Libertadores está na fase semifinal. Ainda não começou os jogos. Champions Cup e UFC Champions League só começam ano que vem. A CAF Champions League é em novembro que teremos a fase de grupos. Porém, essa semana tivemos a AFC Champions League Elite e a UEFA Champions League. Vamos começar pela Ásia, sempre recapitulando da onde que são os times, porque é muito time que você provavelmente talvez nunca tenha ouvido falar na vida. Começando pelos mais famosos, né? Arábia Saudita, Al Hilal, Al Nasser, Al Ali. A gente vai ter do Irã o Persepolis e o Istiklal. O Al Assal do Emirados Árabes, junto com o Al Ain, que é o atual campeão da competição. O Pakhtakor do Uzbequistão, o Al Shota do Iraque e o Al Rayyan e Al Saad e Al Kharafa do Catar. Já do outro lado, a gente vai ter os japoneses Vissel Kobe, Kawasaki Frontale e Yokohama Marinos. Os coreanos do sul, né? O Sun Hyundai, Pohang Steelers, que são os tricampeões da AFC Champions, né? São os segundos maiores campeões, só perdem para o Al Hilal, que tem 4. O Guang e o Guangzhou. Da China, a gente vai ter o Shandong Taishan, o Shanghai Port e o Shanghai Shenhua. Da Austrália, né, o Central Coast. Da Tailândia, o Buriram United. E da Malásia, o Johor Darul Ta'zim. Pelo leste, né, o Buriram venceu o Central Coast. O Guangzhou venceu o Kawasaki Frontale. O Pohang Steelers venceu o Shanghai SSP. O Johor venceu o Shanghai Shenhua. O Vissel Kobe venceu o Shandong Taishan. E o Marinos venceu o Ulsan Hyundai. Estamos classificando para a próxima fase o Guangzhou, o Johor, o Guangzhou da Coreia do Sul, o Johor da Malásia, o Buriram United da Tailândia, o Vissel Kobe do Japão e o Shandong Taishan da China. Note que as 5 primeiras posições estão sendo ocupadas por times de 5 países diferentes. O campeonato segue com Yokohama Marinos do Japão, Pohang Steelers da Coreia do Sul, Shanghai Shenhua da China se classificando. Sendo eliminado do Japão, o Kawasaki Frontale, da China, o Shanghai Port, SPG, né? Da Austrália, o Central Coast Mariners e da Coreia do Sul, e o Ulsan Hyundai. Já na Conferência Oeste, o Al Saad venceu o Istiklal, o Persepolis empatou com o Pakhtakor, o Al Ali venceu o Al Azali, Al Nasser venceu o Al Rayyan, Al Kharafa venceu o Al Ain e o Al Hilal 5-0 no Al Shota. Al Hilal lidera o campeonato da Arábia Saudita, seguido do Al Ali, o Al Saad do Catar, o Al Nasser do time do Cristiano Ronaldo. Istiklal do Irã, Al Kharafa do Catar, Al Wasli do Emirados Árabes, o Pakhtakor do Uzbequistão, Persepolis do Irã, Al Ain, atual campeão dos Emirados Árabes, Al Shota do Iraque e Al Rayyan
É o que sobrou, acho que é o Catar, se eu não me engano. Catar. Beleza. Champions League da Europa agora, né? É a mais famosa. Salzburg perdeu de 4-0 do Stade Bretois. Stuttgart 1-1 no Sparta Braga. Barcelona 5-0 no Young Boys. Leverkusen 1-0 no Milan. Dortmund 7-1 no Celtic. Dortmund que é o atual vice-campeão. Internazionale 4-0 no Red Star, ou Estrela Vermelha, como você preferir. PSV 1-1 com o Sporting. Manchester City 4-0 no Slovan Bratislava. Arsenal 2-0 no PSG. Feyenoord 3-2 no Girona. Atalanta 3-0 no Shakhtar Donetsk. Aston Villa 1-0 no Bayern de Munique. Benfica 4-0 no Atlético de Madrid. Zagreb 2-2 no Mônaco. Lille 1-0 no Real Madrid. Liverpool 2-0 no Bolonha. Juventus 3-2 no Leipzig. E o Bruges 1-0 no Stungars. Estão se classificando, né, para as oitavas de final. O Dortmund da Alemanha, o Stade Bretois da França, Benfica de Portugal, Bayer Leverkusen da Alemanha, Liverpool da Inglaterra e o Aston Villa também da Inglaterra, Juventus da Itália e Manchester City da Inglaterra. Indo para a fase preliminar, Internazionale da Itália, Sport Braga da República Tcheca, Atalanta da Itália, o Sporting de Portugal, o Arsenal da Inglaterra, o Mônaco de Mônaco, mas que joga a Liga Francesa, Bayern de Munique da Alemanha, Barcelona e Real Madrid da Espanha, Lille, PSG da França, Celtic da Escócia, Bruges da Bélgica, Feyenoord da Holanda, Atlético de Madrid da Espanha e o PSV da Holanda. Estão sendo eliminados Stuttgart da Alemanha, Bolonha da Itália, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Dinamo de Zagreb da Croácia, Leipzig da Alemanha, Girona da Espanha, o Stungars da Áustria, o Milan da Itália, o Red Star da Sérvia, o Salzburg da Áustria, o Slovan Bratislava da Eslovênia e o Young Boys da Suíça. Vamos falar dos campeonatos nacionais agora lá na gringa. Começando com a Premier League, Liverpool venceu o Crystal Palace e segue na liderança. Arsenal venceu o Southampton, o Brentford venceu o Wolverhampton, o Manchester City venceu o Fulham, o West Ham venceu o Ipswich, Leicester venceu o Bournemouth, Everton empatou com o Newcastle, Aston Villa empatou com o Manchester United, Chelsea empatou com o Nottingham Forest, Brighton venceu o Tottenham. Classificação: Liverpool, Manchester City, Arsenal e Chelsea indo para a Champions League, Aston Villa indo para a Liga Europa. O campeonato segue com Brighton, Newcastle, Fulham, Tottenham, Nottingham Forest, Brentford, West Ham, Bournemouth, Manchester United, Leicester, Everton e Ipswich. Crystal Palace, Southampton e Wolverhampton estão sendo rebaixados. Já na Eredivisie, o Milan venceu o Almere, o NAC venceu o NEC, PSV venceu o Sparta Rotterdam, o Utrecht venceu o RKZ, o Go Ahead Eagles venceu o Heracles, Feyenoord venceu o Twente, Herenveen empatou com o Zol, Ajax venceu o Groningen e o Fortuna Cidade venceu o AZ. Classificação: PSV lidera o campeonato, seguido do Utrecht, que está indo para a Champions League. AZ está indo para a Pré-Champions e o Twente indo para a Liga Europa. O campeonato segue com Ajax, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Milan, Sparta Rotterdam, Fortuna Cidade, Groningen, Heracles, NEC, Zol e Herenveen. NEC está indo para os playoffs de rebaixamento, Almere e RKC estão sendo rebaixados. Liga de Portugal, Rio Ave empatado com o Famalicão, Gil Vicente empatado com a Estrela Amadora, Moreirense Gil Vicente goleou a Estrela Amadora, Moreirense venceu o Santa Clara, Arouca empatou com o AVS SAD, Sporting venceu o Casa Pia, Boa Vista empatou com o Vitória de Guimarães, Farense venceu o Estoril, Porto venceu o Braga. Sporting lidera o campeonato, seguido do Porto. Porto indo para a Pré-Champions e o Sporting indo para a Champions League. Indo para a Liga Europa, o Benfica indo para a Conference do Santa Clara. O campeonato segue com Vitória de Guimarães, Braga, Famalicão, Moreirense, Gil Vicente, AVS SAD, Casa Pia, Rio Ave, Arouca, Boa Vista, Estoril. Estrela Amadora indo para os playoffs e o Nacional e o Farense sendo rebaixados. Na Bundesliga, o Augsburg venceu o Mönchengladbach, o Freiburg venceu o Werder Bremen, o Union Berlin venceu o Borussia, o Wolfsburg venceu o Bochum, o Leverkusen empatou com o Houston Kohl, o Mainz venceu o St. Pauli, o Leipzig venceu o Heidenheim, o Eintracht empatou com o Bayern de Munique e o Stuttgart empatou com o Hoffenheim. Bayern de Munique lidera o campeonato, seguido do Leipzig. Eintracht Frankfurt e Freiburg completam os times que estão indo para a Champions. Leverkusen indo para a Liga Europa e o Union Berlin indo para a Conference. O
campeonato segue com Dortmund, Stuttgart, Heidenheim, Metz, Werder Bremen, Wolfsburg, Augsburg, Mönchengladbach e St. Paulo. Hoffenheim indo para os playoffs de rebaixamento, Ruston Kall e Bochum sendo rebaixados. A Série A italiana, o Napoli venceu o Como e segue líder do campeonato. Hellas Verona venceu o Venezia, o Udinese venceu o Lecce, Atalanta goleou o Genoa, Internazionale venceu o Torino, Juventus empatou com a Cagliari, Lazio venceu o Empoli, Parma empatou com o Bologna, Monza empatou com a Roma e a Fiorentina venceu o Milan. Napoli lidera, seguido do Internazionale, Juventus e Lazio indo para a Champions, o Udinese indo para a Liga Europa e o Milan indo para a Conference. O campeonato segue com Torino, Atalanta, Roma, Empoli, Fiorentina, Hellas Verona, Bologna, Como, Parma, Cagliari e Lecce. Genoa, Monza e Venezia sendo rebaixados. Ligue 1, o Olympique de Marselha empatou com o Angers, Saint-Étienne venceu o Auxerre, Lille venceu o Toulouse, Mônaco venceu o Rennes, Lyon venceu o Nantes, o Rennes venceu o Montpellier, Strasbourg empatou com o Lens, Stade Bretois venceu o Le, Nice empatou com o PSG. Mônaco assumiu a liderança do campeonato, seguido do PSG, Olympique de Marselha indo para a Champions, Rennes indo para a pré-Champions, Lille indo para a Liga Europa e o Lens indo para a Conference. O campeonato segue com Strasbourg, Lyon, Nice, Nantes, Stade Bretois, Rennes, Saint-Étienne, Auxerre e Le. Toulouse indo para os playoffs de rebaixamento, Montpellier e Angers sendo rebaixados. La Liga, Valência empatou com o Leganés, Espanhol venceu o Mallorca, Osasuna empatou com o Getafe, Raio Vallecano venceu o Valladolid, Celta de Vigo venceu o Las Palmas, Real Madrid venceu o Villarreal, Girona venceu o Bilbao, Barcelona venceu o Alavés, Sevilla venceu o Betis, a Sociedade empatou com o Atlético. Barcelona lidera o campeonato, seguido de Real Madrid, Atlético de Madrid e Villarreal indo para a Champions, Osasuna indo para a Liga Europa e o Bilbao indo para a Conference. O campeonato segue com Mallorca, Raio Vallecano, Celta de Vigo e Betis, Girona, Sevilla, Alavés, Espanhol, Sociedade, Getafe, Leganés, Valência, Valladolid e Las Palmas sendo rebaixados. MLS, o Charlotte venceu o Chicago Fire, New York Red Bulls venceu o Toronto, New York City venceu o Cincinnati, Orlando City venceu o Philadelphia Union, Montreal, o Atlanta. O Inter Miami venceu o Columbus Crew, o Houston Dynamo venceu o New England Revolution, o DC United venceu o Nashville, o Galaxy venceu o Colorado, o Real Salt Lake empatou com o Minnesota. Austin venceu o Portland, Seattle venceu o Vancouver Whitecaps, San José venceu o Dallas, Los Angeles FC venceu o St. Louis. Inter Miami venceu o Toronto, Minnesota venceu o Vancouver, New York Red Bulls perdeu para o Atlanta United, o Charlotte venceu o Montreal, Columbus venceu o Philadelphia e Orlando venceu o Cincinnati. DC United venceu o Revolution, o St. Louis venceu o Dynamo, o Los Angeles goleou o Sporting Kansas, o Seattle venceu o Colorado, o Galaxy venceu o Austin, Salt Lake venceu o San José, New York City venceu o Nashville e Portland empatou com o Dallas. Inter Miami fez a melhor campanha da temporada regular e por isso o Gianni Infantino achou que era uma boa ideia convidar o Inter Miami para o Mundial. A gente sabe que o Inter Miami não foi campeão da MLS. A MLS é um sistema de mata-mata, ele foi campeão da temporada regular, mas a FIFA entrou no endeusamento com o Messi e por isso o Inter Miami foi convidado ao Mundial de Clubes sem conquistar a vaga. Pois é, isso é o que aconteceu. Isso foi um fato. Assim como o Messi já havia ganhado o prêmio de melhor do mundo, sem merecer na opinião popular, o Inter Miami, sem conquistar a vaga em campo, é convidado a participar do Mundial de Clubes. Isso porque, como a gente falou, a MLS é mata-mata, tudo pode acontecer, e a FIFA quis garantir o Inter Miami, não correndo o risco dele ser eliminado pelo meio do caminho. Quem está nos playoffs também é o Columbus Crew, Cincinnati, Orlando City, New York City, Charge FC, New York Red Bulls. DC United de Montreal está indo para o play-in, White Card, né, como você queira chamar, ou até repescagem. Toronto, Philadelphia Union, Atlanta, Nashville, New England Revolution e Chicago Fire sendo eliminados. Los Angeles Galaxy e Los Angeles FC estão lá no topo da tabela do Oeste. Seattle, Salt Lake, Houston, Colorado e Minnesota também estão nos playoffs. Vancouver e Portland estão indo para o play-in. Austin, Dallas, St. Louis, Kansas e San José estão sendo eliminados.
Na Arábia Saudita, Al-Hayat venceu o Al-Ittifaq, Al-Weda venceu o Al-Faiha, Al-Ittihad venceu o Al-Qutb, Al-Kalehi venceu o Al-Qalut, Al-Riyad venceu o Al-Qadiha, Dunk venceu o Al-Shabaab, Al-Nasser do Cristiano Ronaldo venceu o Al-Robá, Al-Taon venceu o Al-Fateh, o Al-Hilal do JJ venceu o Al-Ali. O Al-Hilal lidera o campeonato, seguido do Al-Ittihad do Benzema e o Al-Nasser do Cristiano Ronaldo. O campeonato segue com Al-Shabaab, Al-Taon, Al-Qadiha, Al-Riyad, Al-Ittifaq, Al-Hayat, Al-Wali, Al-Orobá, Al-Kalehi, Dunk, Al-Faiha, Al-Weda, Al-Qaludo, Al-Aktub e Al-Fateh estão sendo rebaixados. Brasileirão e Copa do Brasil, começando com a Copa do Brasil, Atlético Mineiro de virada venceu o Vasco da Gama e o Flamengo venceu o Corinthians. Esse jogo marcou a estreia de Felipe Luiz como técnico do Flamengo, já que o Tite foi demitido na última rodada. Inclusive, a gente anunciou, né, como foi a demissão do Tite. Eu não lembro se o Felipe Luiz já tinha sido anunciado como treinador ou treinador interino, mas essa semana, né, foi de fato a estreia dele com 2 vitórias. Isso porque ele venceu também o jogo contra o Bahia por 2-0. Além desse jogo, tivemos Criciúma e Atlético Goianiense, 2-0 para o Tigre. O Fluminense venceu o Cruzeiro na briga. Não, o Cruzeiro não foi na briga pelo rebaixamento. O Grêmio, né, uma vitória importante na briga contra o rebaixamento, mas o Grêmio também venceu o Fortaleza. Botafogo venceu o Atlético Paranaense. O Vitória empatou com o Atlético Mineiro. O Palmeiras empatou com o Bragantino. O Cuiabá venceu o São Paulo. O Corinthians empatou com o Inter. E o Vasco empatou com o Juventude. Botafogo lidera o campeonato, enquanto Palmeiras, Fortaleza e Flamengo estão indo para a Libertadores. São Paulo e Inter indo para pré-Libertadores. Bahia, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, Grêmio e Criciúma indo para a Sul-Americana. Bragantino, Juventude, Atlético Paranaense e Fluminense naquela zona que nada acontece. Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense estão sendo rebaixados. E para encerrar, vamos falar do Brasil, que foi ex-campeão de futsal ao vencer a Argentina por 2-1. Né? Isso marcou o Brasil ex em mais uma competição, já tinha sido no futebol de areia. A CBF, inclusive, anunciou como ficou a sexta estrela. E aí, a gente vai deixar esse gostinho de mistério para você de como ficou a sexta estrela do Brasil. Siga a gente lá no Opinião Esportiva, que lá a gente vai postar, né, no Instagram, se é que já não postou, não sei quando esse vídeo está indo ao ar, como ficou o novo design da CBF com 6 estrelas. Lembrando que isso serve para o futsal e futebol de areia. Para o futebol de campo masculino continua com 5 estrelas e o futebol feminino continuará com 0 estrelas. Isso aqui não é desmerecendo, só porque alguns anos atrás eles usavam, a CBF usava 5 estrelas em qualquer modalidade, né? E desde um tempo, acho que faz uns 4 anos mais ou menos, eu não sei o certo, que eles decidiram que cada modalidade usará o número de estrelas da sua modalidade. Mais ou menos como o Flamengo, né? Para quem não sabe, eu sou flamenguista, então eu vou saber falar melhor. Usa isso no seu escudo, né? O escudo do Flamengo não tem mais estrelas, né? E aí o futebol usa uma pelo título de 81 e o basquete usa 2, por exemplo. Então é isso. Vejo vocês na próxima. Fico agora com o Tio Sam pedindo para você se inscrever no canal e deixa aquele like maroto, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito, se inscreva e siga a gente em todas as redes sociais aqui. Estamos tentando chegar em 900 seguidores no TikTok, 300 seguidores aqui no YouTube e lá no Instagram e 100 seguidores no Threads. Até a próxima.